bendigo a Deus todos os dias a oração da minha mãe. Porque por meio da oração da minha mãe, eu pude entrever, ver e constatar o desígnio amoroso de Deus na minha vida. E a obra de Deus na minha vida que começou de uma maneira muito concreta, mesmo antes que eu nascesse, na oração da minha mãe. Também na sua vida. Não sei se sua mãe rezou por você ou não rezou. Isso não é o mais importante. Importante é que a história, a sua história, ela começa em Deus. Ela tem origem em Deus. E o Deus de amor vai construindo a sua vida e vai construindo a sua história. E, claro, com o uso da sua liberdade, não é um fatalismo, mas Deus tem um plano amoroso para a sua vida. E um plano de vida plena. E um plano de felicidade, como Ele teve e tem para a minha vida. Mas como eu dizia para vocês, eu não gostava tanto dessa história não, na minha adolescência. Quando eu cheguei aos meus 12, 13 anos, eu ia para a igreja com minha mãe, meu pai, na missa do domingo, e as amigas da minha mãe chegavam e diziam: cadê aquele meninozinho que vai ser padre, que você rezou tanto tempo para ele nascer? Cadê? E eu não queria ser padre, eu não queria me consagrar a Deus, eu queria viver a minha vida, né? Eu botava uma cara bem feia, né? Que eu só se desfazia com um beliscão suave da mamãe. Só ria, aquele sorriso assim, né? E aquela história, chegou um momento que eu cheguei para minha mãe, eu entrando na adolescência, né? Querendo viver minha vida, querendo viver a vida com tudo aquilo que ela poderia, entre aspas, oferecer para mim. Eu cheguei para minha mãe e disse: mamãe, é o seguinte, eu queria lhe pedir que a senhora não contasse mais essa história para ninguém. Eu não aguento mais, eu dizia para ela, né? E outra coisa, mamãe, é o seguinte, a oração e a promessa que a senhora fez a Deus de consagrar seu filho a Deus, foi sua. A vida é minha. Por favor, não fale mais nisso, não. E minha mãe, muito respeitosamente, silenciou. E a partir daquele momento ela não tocou mais naquele assunto. E também eu deixei de ganhar beliscão na igreja, né? E aos 12 anos, 13, eu comecei a me afastar. Me afastar de Cristo, me afastar da igreja. Por quê? Porque eu queria ganhar a vida, entre aspas. Eu queria ser feliz, entre aspas. Eu queria usufruir de tudo aquilo que a vida poderia me oferecer. E eu queria ir para as festas, para as baladas, eu queria namorar, eu queria beber, eu queria viver a vida, entre aspas, que os jovens da minha idade viviam. E os meus pais ficaram muito preocupados comigo, né? Com aquele, não queria mais ir à missa domingo, não queria mais ir à igreja. Cheguei logo com meu pai e disse: olha, meu pai, é o seguinte, eu não quero mais ir à missa. Porque a igreja para mim, naquele momento, parecia uma coisa assim anacrônica, uma coisa assim fora de moda, uma coisa que não dizia mais respeito a mim, uma peça de museu. E ele disse: papai, eu não quero mais ir à missa. Meu filho, mas meu filho, é o seguinte, enquanto você estiver nessa casinha, dormindo naquela caminha, naquele quartinho, né, comendo nessa mesinha, todo domingo a missinha também. E eu digo para vocês, eu fiquei chateado. Mas eu agradeço aos meus pais. Todo domingo eu estava lá na missa, com a cara fechada, no último banco, e ainda tem um outro detalhe, daqui a pouco eu conto para vocês, né? Com raiva, não entendia nada do que estava acontecendo, não entendia nada da missa, mas estava ali. Mas agradeço a Deus por essa decisão firme dos meus pais, porque mesmo se eu entender, ali era um fio invisível que me unia ao mistério de Cristo e ao mistério da igreja, que naquele momento eu resistia e eu rejeitava. Mas Deus não me rejeitava.
e de uma maneira misteriosa usou os meus pais para me manter, mesmo a contragosto, me manter unido a Ele. E tinha outro detalhe, né, que eu disse que ia contar para vocês. Porque o que acontecia era que, como eu estava numa vida, querendo viver a vida, né, então eu queria sair no sábado e eu não queria ter hora para voltar. E na nossa casa, na minha família, vejam bem, né, minha mãe tinha educado as minhas irmãs. E eu dizia, mamãe, olha, é o seguinte, sábado eu não tenho hora para voltar. O quê? Não, papai, eu não tenho hora. Não, todo mundo teve hora para voltar. Isso é porque elas eram mulheres, eu sou homem. Então eu chego a hora em que eu quiser. Começava a confusão, né? Aquela briga de adolescente, para não dizer, alguns dizem aborrecente, né? Então aquela... E meu pai então usou de uma sabedoria. Tudo bem, meu filho, meu pai e minha mãe. Tá certo. Você volta a hora que você quiser no sábado. Aí eu fiquei feliz, né? Tudo bem. Só que tem um pequeno detalhe. A missa do domingo é às 6:30 da manhã. Você, tudo bem, se quiser chegar 1, 2, mas 6:30 da manhã é missa. Então isso na sabedoria deles, eles me punham uma certa, porque imagina, se eu chegar 1, 2 horas da manhã, às 6:30 da manhã estava meu pai, ei, missa, não, aí ele tinha uma técnica invencível, ele puxava meu dedão do pé. Eu dava um pulo, porque eu tenho um trauma quem puxa o meu dedão do pé, né? Ainda hoje, se alguém puxar meu dedão do pé sem querer, eu não podia dar um chute naquela época, né? Então eu dava um pulo e lá ia para aquela missa, meu Deus do céu. Que a música mais animada era que umas velhinhas cantavam assim, bendita, louvada, a voz de taquara rachada aí. O que é que eu estou fazendo aqui? Domingo, 6 horas da manhã, né? Óculos escuros, né? Mas bendito seja Deus, com a sabedoria de Deus. E aí então eu cheguei aos meus 16 anos, e aos 16 anos eu estava no colégio Marista da minha cidade, chamava Colégio Cearense, Marista. E aos 16 anos, então, o nosso colégio até a 8ª série era só um colégio masculino, só estudavam homens, né? E quando chegava no 2º grau, né, agora no ensino médio, né, de vocês, então o colégio ficava misto. Então quando nós chegamos no 2º grau, apareceram então as meninas no colégio, né? Aff, Maria, era um negócio assim, né? Meu Deus do céu. Até aquele momento a gente olhava para a direita era um homem, olhava para a esquerda era um homem, para frente era um homem, para trás era um homem, de repente tinha uma menina, assim, do lado direito uma menina, não acredito, né? Era um negócio assim, e prestava atenção mais nas meninas do que a lousa, né? Do que o quadro, né? Não se tem para a lousa, né? Então no quadro, né? Mas aí uma dessas meninas que sentava do meu lado direito, uma amiga minha, ela chegou para mim e disse assim, Moisés, você não gostaria de passar o final de semana comigo? Eu, claro. Óbvio, como não? Ai, cara. Fiquei tonto na hora, né? Ela disse, mas tem um pequeno detalhe. Sim, diga, pois não. Né? É num convento de freira, um convento religioso, é um encontro de jovens da igreja, um final de semana, é uma maravilha, eu estou fora. Uma decepção. Estou fora. Não, Moisés, mas é muito bom. É um negócio fora do comum. O quê? Eu imaginava, não, Moisés, mas vamos. E ela insistia, e eu... Deus do céu, nessa menina não é possível, ela foi muito legal, é muito... Ó, minha filha, não, tio, não, você entendeu? Aí você pensa o que está pensando, aí os nomes de uma sabedoria, uma estratégia, né? Ela disse, mas o que você está pensando? Você está pensando que é assim? Olha, esse encontro de jovens que a gente tem aqui, na Arquidiocese de Fortaleza, era o movimento de jovens da Arquidiocese. É um encontro que tem uma fila enorme de gente para fazer. A gente tem que preencher uma ficha.
E aí essa ficha entra numa fila. Aí ela dizia, olha, eu preenchi minha ficha faz 1 ano e eu ainda não fui chamada. E o pessoal diz que passa 2, 3 anos para ser chamado. É muita gente querendo ir, tu tá esnobando aí, e ela insistindo, eu raciocinei assim. Ah, comigo, né? Não falei nada para ela. Tem que preencher uma ficha, passa 1 ano, 2 anos, nós estamos no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, se a ficha chegar, eu já saí do colégio, eu não sei mais onde é que ela está, ela não sabe mais onde é que eu estou. Então, aí eu disse, então faça minha ficha. Pode fazer minha ficha.